Hoje então a gente vai conversar sobre cultivo no geral, tá, galera? Tem vários assuntos pra gente falar, cultivo orgânico, cultivo mineral, muito importante que é o pH, tá? O pH, porque eu tive problema com isso nesse ciclo, tanto que eu fui obrigado, tá, a comprar um novo medidor de pH. Nos cultivos da vida, né? Potencial hidrogênico, tanto no cultivo mineral quanto no cultivo orgânico, é importante o pH, velho. Pra quem não sabe, temos um grupo aqui no Instagram, para quem quiser trocar ideias aí, né? Quem quiser trocar ideia aí, ter mais proximidade, conversar com outros growers, conversar com a galera aí sobre pedir ajuda do seu cultivo, pedir dicas de equipamentos, dicas de manejos, dicas de genéticas. A gente tem o grupo, tá aqui na descrição da live. E agora nós também temos o Discord, galera. Temos o Discord do canal também, tá aqui na descrição do ano. Então, galera, vamos começar falando aqui, né, sobre o problema que aconteceu comigo, porque eu tinha só aquele medidor de pH amarelinho, né, aquele que quebra um galho, mas enfim, não é muito confiável, né? Eu tava usando só ele, e quando ele parou de funcionar, eu também abri mão, eu tentei calibrar ele algumas vezes de novo, mas ele não calibrava de jeito nenhum, não ficava certo a medição, né? Descalibra muito rápido, o sensor dele é muito frágil e tem que ter um jeito certo de armazenar também, tá ligado? Então qualquer coisa que você faz errado ali pode descalibrar. O medidor, mano, amarelinho, eu recomendo vocês calibrarem ele semanalmente, mano, pelo menos 2 vezes por semana, tá ligado? Tem a questão do armazenamento, entendeu, galera? Tem que guardar ele sempre úmido, mas existe a solução que é específica para armazenar, que é a solução KCL. Mas chegou a hora de aposentar. Depois de perceber problemas no controle do pH durante esse ciclo, decidi investir em um equipamento que eu realmente pudesse confiar. E finalmente chegou o meu Waxo AK90. Isso é tudo que veio na caixa e eu já vou preparar o medidor para começar a usar nas minhas regas. Não adianta só comprar e simplesmente ligar e sair medindo. A primeira coisa a se fazer é a calibração utilizando as soluções tampão. Essa calibração é o que vai criar uma referência para o equipamento conseguir fazer uma leitura confiável. Eu sigo a sequência indicada pelo fabricante, que começa com pH 7 e depois o pH 4. E uma coisa muito importante a se fazer com qualquer medidor de pH é sempre limpar com água desmineralizada e limpar entre uma e outra calibração e depois de usar. Quando terminar de usar, nada de guardar o eletrodo seco. KCL, ele precisa ficar armazenado na solução KCL para conservar e manter o eletrodo hidratado, e assim vai preservar o equipamento e seu desempenho. Agora vai começar uma nova etapa no meu cultivo, medir o pH de verdade e parar de trabalhar no achismo. Nos próximos episódios eu vou mostrar os resultados e ver se consigo corrigir o problema que apareceu na flora. Então, galera, eu resolvi investir, né, num medidor top, que é o Waxo AK90. Tipo assim, mano, eu paguei 300 e poucos pila, mas enfim, ele vai durar por muito tempo, entendeu? Num cultivo, seja ele orgânico ou mineral, e o seu pH está desregulado, é que isso afeta diretamente a absorção de nutrientes pela planta. Por exemplo, na fase vegetativa, é a fase vegetativa que vai definir o potencial da sua floração. Você acertar a mão tanto em temperatura e umidade quanto em dose de fertilizantes também, porque pode acontecer o que aconteceu comigo. Como vocês podem ver aqui, né, galera, quando a gente começou a nossa vega, as plantas estavam indo bem, a gente começou a ter um problema muito sério aqui, ó, é recente, tá? Começaram a queimar muito aqui, ó, nas pontinhas das folhas novas também, já queimando já também, né? Então, é importante saber identificar qual que é o problema ali, né, que tá no ciclo, entendeu? 95% dos casos é o pH. E tipo assim, galera, no meu ciclo anterior, fiz o ciclo inteiro sem medir o pH, mano. E não deu problema. E nesse ciclo deu problema, tá ligado? Então, tipo assim, eu sabia que eu tava fazendo errado, mas aí é a questão ali do cara não ter a grana pra comprar um medidor top, né? E enfim, tava indo totalmente no escuro, né? Então a minha planta aqui
queimou, tipo, queimou muito, ó. Essa Sweet Pure CBD aqui do canto queimou muito, a LA Chocolate queimou muito também. E a 24K é a única das três que realmente ela conseguiu se safar um pouco, ó. E ela ainda tá feia, entendeu? Cara, no outro ciclo eu dei sorte, mano. Eu assim, tô de cara, tá ligado? Que não aconteceu nada no outro ciclo, entendeu? Tipo, mano, meu outro ciclo era as mesmas genéticas, mesma, só não era a mesma condição de temperatura, entendeu? Mesmo substrato. Você tá à mercê da sorte, mano. Agora, então, ó, aí essa foto aqui, ó. Essas fotos aqui são de. Deixa eu ver. 12, de ontem. Então, desde que eu comecei a corrigir o pH e fazer realmente intercalar, né, uma rega com água e uma rega só com fertilizante, a queimadura parou de avançar, tá, galera? Então, mas assim, que a partir do momento que queimou, ela não vai voltar a ficar verde. E nem o amarelo que tá aqui, ó, não vai ficar verde de novo. Como ela tá aqui, a única coisa que vai acontecer é que ela não vai parar de piorar. Então, galera, é importante você medir o pH mesmo no cultivo orgânico. Aqui, para quem não sabe, né? Eu uso a linha BioBiz aqui, que é o Algamic, o BioGrow, o BioBloom, Calmag, o Top Max. E eu não medi o pH, galera. Por quê? Eu sei que quando eu coloco o fertilizante na água, o pH ele automaticamente ele abaixa. Essa mistura que eu faço em específico abaixa um pouco o pH. Só que aí, mano, quando eu tava nessa de não medir o pH, eu fui achando que, pô, ela não tá evoluindo tanto por falta de nutriente, porque eu tava dando uma dose relativamente baixa. E aí eu pensei, então eu vou dar uma aumentada na dose e aí vamos aumentar, vamos ver. E aí foi nessa, galera, que acumulou os sais no meu solo e a planta não conseguiu absorver os sais que já estavam presentes e resultou num acúmulo de sais. Então é importantíssimo, galera, medir o pH, importantíssimo, porque senão você pode desencadear uma série de problemas, igual foi o que eu fiz, entendeu? Eu até ia medir o do runoff, só que geralmente as regras que eu faço não tem muito runoff, entendeu? Tem coisa de tipo assim, 10% de runoff. E eu não cheguei a medir, porque mesmo se o pH do solo tiver ideal, o runoff vai sair um pH diferente, entendeu? E agora, deixa eu colocar aqui. Então aqui, essa é a tabela de absorção dos nutrientes pelo pH. Como a gente pode ver aqui, ó, entre 6 e 6,5 é a faixa ideal, né? Só não para o manganês, né? Porque o manganês ele requer um pH mais ácido ali, mas para os demais, né? Para os demais ele continua sendo uma ótima faixa, né? Então, galera, agora que eu tô regulando meu pH em todas as regras, agora que ele entrou nessa faixa aqui, ó, que ele tá realmente conseguindo absorver tudo. Não importa se você tá colocando, por exemplo, fósforo e potássio demais, mas você tá com falta de cálcio e magnésio. Vai dar uma lentidão, tanto no desenvolvimento, né? É muito importante, galera, manter o pH da água equilibrado, mesmo com o super solo, tá? Mesmo com o super solo é importante, galera. Então, por exemplo, o meu pH da rede aqui em casa geralmente é na faixa de 7. E quando eu coloco o fertilizante, ele fica entre 6,7 e 6,8. Então ele tava nessa faixa aqui, ó. Você vê que ele não tava absorvendo nada de manganês, né? Então assim, ele tava até absorvendo bem, né, o cálcio e o magnésio. Só que daí o manganês também não estava sendo absorvido. E ainda assim não estava na faixa, né, ideal para ele absorver todos os outros nutrientes com facilidade, com assertividade, com essa sequência de fatores, né, que aconteceram. Então eu achei que era uma coisa e no fim era outra. Mostrar o Discord aí, ó, pra galera. Configurei o Discord, tá, galera? Da última vez aqui que a gente tava na live, eu criei aqui o Discord. Daí faltava só configurar, né? Já tem a galerinha aqui, ó. Bora entrar no Discord aí. Já tem aqui os canais aqui pra galera se ajudar aqui, né? Mostrar o setup. Então vamos entrar no Discord aí e vamos movimentar, né, galera?
que é os canais pra galera mandar foto aqui das fases, né? E trocar ideia, pá, aqui, iluminação, setup de coco, setup orgânico, setup de fertilizantes, aqui, o que é EC, identificando os problemas, como regar corretamente, óleo medicinal também, aqui ó, os cupons de desconto que a galera sempre pede, os cupons aqui ó, os pet também, então tá tudo aí para nós trocar ideia, né, ter cada vez mais proximidade, né. Nossa comunidade no Instagram, ela já é bem agitada, né? O pessoal sempre manda mensagem lá no grupo Papo Canábico. E é bom ter vários tipos de meios, né, de comunicação para, enfim, né, galera, aproveitar a individualidade de cada quem usa mais Discord. Eu uso bastante o Discord. E aí, se quiser mandar a foto das plantas aí pra gente compartilhar.